Olá, tudo bem? Sou o professor Elton. Na aula de hoje vamos falar sobre Brasil, uma experiência democrática, nos períodos de 1946 a 1964. Habilidades: compreender as lutas sociais e políticas no Brasil entre 1946 a 1964. Analisando os processos sociais, econômicos e culturais, identificando a relação das transformações ocorridas nesse período e a desigualdades regionais e sociais. O governo Dutra ele vai coincidir com o início da Guerra Fria, por isso ele opta por aliar-se declaradamente aos Estados Unidos e por isso também rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Cassou o registro do Partido Comunista do Brasil e durante o governo Dutra também foi discutida, votada e aprovada uma nova Constituição ao Brasil, a quinta do país, a Constituição de 1946, que definia o Brasil como uma república federativa presidencialista. Garantia ampla liberdade de pensamento, de expressão e de associação. Concedia grande autonomia a cada um dos três poderes. Permitiu o direito de voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos, de ambos os sexos, mas mantinha restrição aos analfabetos, que eram metade da população brasileira. Garantia aos trabalhadores direito de greve, mas proibia as greves em atividades essenciais como transporte, saúde e segurança. Nas eleições de 1950, quem ganha é Getúlio Vargas, que volta ao poder e entra numa rivalidade entre os nacionalistas e os liberais devido à questão do petróleo. Os nacionalistas, liderados por Vargas, propunham que a exploração e o refino do petróleo fosse feito pela indústria brasileira. Já os liberais, encabeçados pela UDN, União Democrática Nacional, eram favoráveis que fosse feito por empresas estrangeiras que já atuavam no Brasil, como a Esso, a Texaco e a Shell. Para defender sua posição, os nacionalistas organizaram uma campanha nacional com o slogan "O petróleo é nosso". E a vitória nessa disputa coube aos nacionalistas, que em 3 de outubro de 1953 foi criada a Petrobras, empresa estatal que tinha o monopólio da extração, do refino e do transporte marítimo do petróleo brasileiro. Vargas também adota o trabalhismo, ou seja, falava com seus eleitores na rádio, fazia grandes comícios e prometia benefícios da legislação trabalhista. Para aumentar sua popularidade, ele aumenta o salário mínimo em 100%. Isso irrita a oposição, liderada pela UDN, como líder Carlos Lacerda e seus aliados os militares, que passaram a exigir a renúncia de Vargas, acusando de ter proximidade com o comunismo, e intensificam uma campanha difamatória contra Vargas. Nesse ambiente conflituoso, Carlos Lacerda, líder da oposição, foi vítima de um atentado à bala. Ele escapou com vida, mas seu segurança, o major da aeronáutica, Rubens Vaz, morreu. Ao investigar o caso, os oficiais da aeronáutica descobriram que Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Vargas, era o mandante do crime. E a oposição exigia a renúncia de Vargas. Sob forte pressão, Vargas escreve uma carta ao povo e em seguida matou-se com um tiro no coração, gerando uma grande comoção
indignação popular. Comércios e indústrias foram fechadas. Uma multidão enfurecida tomba e incendeia os caminhões de entrega de jornais da oposição. A embaixada dos Estados Unidos foi atacada. Os próprios adversários de Vargas, entre eles Carlos Lacerda, fogem do país com medo da fúria popular. No ano seguinte, após a morte de Vargas, o Brasil elege Juscelino Kubitschek, prometendo que faria o Brasil progredir 50 anos em 5, tempo de duração de seu governo. Defendia a industrialização acelerada como forma de desenvolver e modernizar o país. Para Juscelino, o governo deveria atrair capitais estrangeiros, facilitando e incentivando as empresas multinacionais, e apresenta ao país o seu plano de metas. Um plano de governo que previa investimentos públicos em 5 grandes áreas: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Foi no governo de Juscelino Kubitschek a construção de Brasília, planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo urbanista Lúcio Costa, e também por pessoas humildes e desconhecidas que ajudaram na construção de Brasília, chamado de candangos. E Juscelino Kubitschek inaugura Brasília em 21 de abril de 1960. E Juscelino Kubitschek tinha o sonho de tornar o Brasil uma civilização dos automóveis. Por isso, ele vai desconsiderar a necessidade de ampliação dos meios de transportes coletivos. Assim, as ferrovias foram praticamente abandonadas e o transporte de pessoas e mercadorias passou a depender cada vez mais das estradas de rodagem, do petróleo e dos seus derivados. As indústrias recém-criadas concentraram no centro-sul do país, o que aumentou ainda mais as diferenças socioeconômicas entre as regiões do país. Ocorreu então uma forte migração para o centro-sul. Exemplo, milhares de nordestinos deixaram sua terra natal e se mudaram para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em busca de emprego na indústria. O governo de Juscelino Kubitschek também é marcado por alta inflação de preços e também aumento das desigualdades sociais. Ao final do seu governo, vai ocorrer as eleições presidenciais, vencidas pelo advogado e professor Jânio da Silva Quadros, que tinha como símbolo da sua campanha uma vassoura, que dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Quando ele assume o governo, o Brasil tem uma dívida e uma inflação alta, e ele começa a restringir os gastos do governo. Ele diminui o crédito das empresas e dos empresários, congelou os salários mínimos, cortou a ajuda governamental às importações de trigo e de petróleo, o que provocou um aumento de 100% dos preços do pão e dos combustíveis. Ele renegocia a dívida externa com o FMI, mas perde popularidade. E Jânio Quadros promove uma política externa independente, ou seja, não apoia os Estados Unidos no combate ao comunismo, reata relações diplomáticas com os partidos comunistas, como a União Soviética, a China e Cuba. Por isso vai ser contra a invasão de Cuba pelos Estados Unidos. E em 19 de agosto de 1961, Jânio condecorou o ministro cubano e ex-guerrilheiro Ernesto Che Guevara com a mais alta honraria da nação brasileira, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Os Estados Unidos não viam com bons olhos essa política interdependente, nem boa parte dos chefes militares brasileiros e nem os líderes da UDN, entre os quais estavam Carlos Lacerda, que vai acusar Jânio Quadros de se aliar ao comunismo. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros
renuncia à presidência da República e deixa uma carta para ser entregue ao Congresso, gerando surpresa entre todos. Ele pensava que seria reconduzido ao poder nos braços do povo e teria poderes para governar sem dar satisfação ao Congresso. Mas o povo não faz isso devido a essa baixa popularidade. E muito menos o Congresso, que a maioria era de oposição. Com a renúncia do presidente, o vice João Goulart deveria assumir, mas teve forte oposição. Ou seja, tinha gente que era contrária à posse do presidente e outros favoráveis à posse do presidente. Como o João Goulart estava fora do Brasil, ele fala: vou voltar para assumir ou morrer. Nesse clima de contrários à posse e favoráveis à posse, a UDN ficou contra a posse de João Goulart, junto com os militares aliados dos Estados Unidos, os grandes empresários nacionais e estrangeiros, acusavam João Goulart de ser um espião do comunismo. Já os favoráveis, que defendiam a Constituição, que é os líderes de movimentos sindicais estudantis, e os governadores, alguns, como é o caso do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola. O Brasil caminhava em direção a uma guerra civil, quando o Congresso propôs uma solução política e pacífica para essa questão. João Goulart poderia assumir a presidência, desde que aceitasse o parlamentarismo, sistema em que o chefe de governo é o primeiro-ministro e não o presidente da República. Jango, como era conhecido, aceitou, mas logo tomou posse. Em setembro de 61, começou a articular a volta do presidencialismo através de um plebiscito, onde 80% dos eleitores disseram não ao parlamentarismo e sim ao presidencialismo, devolvendo João Goulart à presidência da República. João Goulart tentou aprovar a reforma de base, reforma agrária, administrativa, eleitoral e educacional, mas não conseguiu. Sem apoio, optou-se por se aproximar dos movimentos sociais e promove um comício para as reformas de base em frente à Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, diante de 250 mil pessoas, e baixa 2 decretos. Um deles nacionalizava a refinaria de petróleo particulares e promovia uma reforma agrária. As terras com mais de 100 hectares situadas em faixa de 10 quilômetros, às margens das rodovias e ferrovias. Contra o comício da reforma de base, autoridades civis e religiosas promoveram no centro da capital paulista uma gigantesca passeata, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com a participação de 300 mil pessoas, contra o comunismo, contra João Goulart. E 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão Filho depôs o presidente João Goulart. Os militares e seus aliados civis assumiram o poder, afirmando que salvaram o país da anarquia e do comunismo, implantando uma ditadura no Brasil. Até a próxima.